Na Câmara, os deputados bateram recorde nos gastos com autopromoção neste ano. Foram 79 milhões de reais em 2023, sem levar em consideração o mês de dezembro. Um levantamento realizado pelo Estadão mostra que a maioria dos congressistas esgotou a cota parlamentar anual. Os deputados que mais gastaram com a divulgação dos mandatos aplicaram o dinheiro principalmente na impressão de panfletos, sem a necessidade de detalhar o conteúdo para a Câmara. Nesse caso, basta apresentar a nota fiscal que o reembolso, então, é feito. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 27 de dezembro, e a gente noticiando aí que no nosso congresso mais digital de toda a história, com redes sociais, os parlamentares optaram aí por gastar na impressão de panfletos. E vale destacar que esse valor de 79 milhões de reais representa 1/3 do total dos 216 milhões de reais que são usados pelos deputados com a cota parlamentar. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa maravilhosa audiência que assiste tudo isso, essas cifras, chocada, né? Todos nós estamos chocados. Ontem nós noticiamos os 27 milhões que a dona Janja, que o casal em Brasília gastou com decoração ao longo de todo o ano de 2023. E agora os deputados gastam quase 80 milhões da cota parlamentar para autopromoção. Aí, Paula, é importante e curioso levantarmos uma questão. Essa autopromoção, o que está escrito nesses panfletos? Será que o que eles escreveram encaixa no inquérito das fake news? Ninguém tem acesso ao que eles escreveram, ninguém tem acesso ao conteúdo, se eles estão mentindo, se é só material de campanha, ou se é material de campanha de promessas que não foram cumpridas e que eles continuam prometendo. É por isso que em algum momento, né, do nosso caminho político, eu sei que tem muita coisa para a gente discutir sobre a nossa política, é preciso tentar começar a debater sobre o recall, né, que é uma ferramenta muito importante que os americanos usam aqui, que é justamente você fazer um recall, esse é o nome, como os brasileiros estão acostumados a recall de carro, de freio, de lotes, de remédios, isso tudo, fazer um recall. Prometeu, não cumpriu, o recall acontece no meio do mandato, não espera chegar à próxima eleição para votar, não. Porque sabemos muito bem que eles aproveitam que não existe essa ferramenta e em época de campanha prometem, gastam 80 milhões, né, quase 80 milhões para autopromoção e não entregam. E aí, Paula, o pagador de impostos fica cada dia mais chocado. Por que essa cota parlamentar é tão alta? Porque o fundo partidário, os outros fundos que alimentam todas essas campanhas, por que isso ainda existe no Brasil? Isso não deveria existir no Brasil. O pagador de impostos não deveria financiar cota parlamentar, fundo partidário. É impressionante como esse debate ainda precisa ser aprimorado para que nós possamos dar mais valor ao nosso dinheiro, já que parece que o Congresso não dá. Boa noite, Augusto. Começou complicada, mas é uma boa noite. Última semana do ano é assim mesmo, assim. né, Augusto? Enfim, mas vamos lá, a gente estava comentando aqui sobre os gastos dos deputados com a cota parlamentar em autopromoção. Foram 79 milhões de reais e a maior parte disso, Augusto, foi na impressão de panfletos para a autopromoção do seu próprio mandato. E estávamos, inclusive, falando com o Silvio que muitos desses parlamentares estão já de olho na campanha municipal de 2024. Essa farra, né, Paula, como eu comecei a dizer quando tivemos problemas técnicos, ela se alastra pelos três poderes. Há poucos dias falamos do aumento autoconcedido pelo Judiciário. Falamos ontem da gastança do Executivo com o presidente Lula e a sua
a atual primeira-dama gastando o dinheiro que pertence ao povo. E do judiciário também a gente vive falando. Os ministros do Supremo Tribunal Federal levam um vidaço, né, resolvem que vão beber só vinhos premiados, vão comer lagosta quando quiserem. Imagine com o Flávio Dino lá, como isso aí não vai aumentar, essa despesa. Enfim, os três poderes acham que o dinheiro do povo é deles e podem gastar como quiser. O corporativismo impede que qualquer integrante de qualquer poder faça as denúncias. Então, eis aí mais um problema a ser resolvido pela pressão direta do povo, que banca todas as contas. Nesse sentido, é preciso lembrar que a mudança da capital em 1961 para Brasília piorou muito as coisas. Eu queria ver os deputados fazerem isso quando o Congresso ficava na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Porque Brasília é uma cidade que, como toda cidade planejada por um comunista, mantém o povo fora, né? Mantém o povo, a inacessibilidade do povo às instituições. Não dá para ter a pressão direta. E quando o povo vai extravasar, alguns extravasam a sua irritação de maneira ilegal e sobra para todo mundo, e o povo, de novo, fica à distância dos poderes. Tem que acabar essa farra. Eu me lembro que em 1988, eu me espantei ao saber que a gráfica do Senado tinha tecnicamente 12 mil funcionários. Maior que de qualquer jornal do mundo. Não, eles contratavam médicos, assessores pela gráfica. Então, 12 mil é a população de uma cidade. Isso em 88. De lá para cá só piorou. Só piorou. Eles fazem o que querem, eles gastam, eles têm verbas para ano eleitoral, tem também para ano não eleitoral. O fundo partidário é para todo ano e não para de crescer. Então essa gastança vai acabar no momento em que o povo tiver informação sobre isso. Vem crescendo o número de informados, vem crescendo o número de brasileiros conscientes de que bancam todas as contas. Mas muita gente ainda ignora isso e permite que deputados, ministros do Supremo e presidentes da República façam com o nosso dinheiro o que eles querem. Silvio Navarro, muito boa noite. Você estava comentando quando tivemos esse pequeno problema técnico que já foi resolvido aqui, então quero ouvi-lo novamente. Você mencionava uma reportagem que foi publicada aqui no site da Revista Oeste, lembrando que a senadora Elisiane Gama usou verba do Senado para pagar um site jornalístico para publicar notícias positivas a respeito da senadora, né, Silvio? Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Paula, para a nossa bancada e para a nossa audiência. Paula, esse é só um caso da Elisiane Gama que nós publicamos recentemente no nosso site, na Revista Oeste, ela que era a relatora da CPI do 8 de janeiro. E ali é tudo muito admitido, e não é um caso isolado. O parlamentar utiliza essa rubrica, divulgação do mandato parlamentar. Ela faz parte da imensa verba do gabinete, né? Na Câmara tem um nome, é o Cotão, como ele é conhecido. Ali nesse guarda-chuva entra de tudo, passagem aérea, despesa com o escritório lá no reduto eleitoral, material justamente de divulgação parlamentar, gráfica, caneta, entra de tudo. Pois bem, a Elisiane Gama é um caso, porque o que os deputados e senadores fazem? Eles utilizam isso para comprar reportagens. E, tanto lá na ponta, quem é o proprietário de determinado site, determinada revista, jornal, Brasil afora, como também os próprios parlamentares entendem que não há nenhum problema nisso. Então eles pegam um pedaço do dinheiro nosso, pagador de impostos, do eleitor sobretudo, e entregam em troca de uma reportagem positiva. Esse é só um dos truques, porque esse excesso
como eu dizia no comentário anterior, que o Congresso não se ajuda, isso acontece há 20 anos, pelo menos. É o que eu tenho memória de acompanhar, tanto na imprensa hoje tradicional, a velha imprensa, como também nos próprios blogs, sites nos estados, eles divulgam isso, que o banner do deputado. Então isso é muito comum. Agora, se a gente for somar, por exemplo, deputados que abusam de dinheiro em restaurantes quando estão lá na sua base, lá no seu reduto eleitoral ou em Brasília, deputados que utilizam excesso de combustível nos carros, que eles muitas vezes alugam, vão à locadora, pegam um carro, às vezes mais de um, e vai sempre no mesmo posto de gasolina. Aí vai uma reportagem do jornal A, do jornal B, mostrar que aquele posto de gasolina é de algum familiar ou tem alguma relação com um assessor. É sempre a mesma trama. Isso é a cara de um velho Brasil, mas um Brasil que se recusa a ultrapassar essa barreira. Há gabinetes, por exemplo, o Partido Novo delimita muito bem os gastos parlamentares nos seus gabinetes. Deputados que não precisam de tantos assessores, não precisa de tantas secretárias, copeiras. Então, é isso, o Congresso não se ajuda. Se o caminho para o Brasil é enxugar a máquina, é fazer com que o brasileiro compreenda que o funcionamento do Estado é mais ou menos como o funcionamento da sua casa, não adianta você gastar demais, você precisa otimizar esse gasto, você precisa ter resultado com esse gasto, parar de penduricalho, de cabide, de emprego. Enquanto os deputados não entenderem que eles precisam espelhar isso dentro do seu gabinete, nada vai mudar.